Voltamos a apresentar Bandeirada. Chegamos ao último bloco do Bandeirada, né? Bandeirada número 262. Eu não lembro de uma referência com esse número, mas não importa. O que importa é que agora é hora de imitar. É hora da gente vasculhar no nosso arquivo aqui de pessoas que fazem desse esporte a motor que a gente tanto ama, personagens da história. Vai! Os grandes nomes do esporte a motor. Agora, no quadro Personagens da História. Personagens da História. Pessoas, estamos falando de uma napolitana, nascida em novembro de 1926, ou seja, ela teria feito 92 anos no domingo agora, né? Que faz parte da história do esporte a motor, salvo muito engano, Rodrigo Vilela, por ter sido, entre outras coisas, a primeira mulher a pilotar na Fórmula 1 oficialmente. Acertei? Acertou. Primeira piloto a largar em uma prova. E, bom, os adjetivos a Maria Teresa de Filipes são os mais variados, Eric. Bom, vamos dar largada, eu, tu e Carlos, nessa miticidade toda. Bora começar a miticidade. Vamos começar a miticidade, Carlos. Ó só. Papo aí que eu já ouvi uma coisa que eu já ouvi, que uma vez ela foi... Ela só entrou nessa brincadeira porque uma vez ela foi fazer uma aposta com os irmãos dela, né? Que aí que o pessoal falou, apostaram que ela podia... Eles apostaram que ela não podia correr também, né? Aí ela chegou e deu pau neles. Deu um pau neles. Foi vice-campeã italiana. E aí, só, Eric, a Maserati chamou ela pra correr. Foram 5 provas que ela tentou, 4 pela Maserati e 1 pela Porsche em 59. Em 59 ela... A Porsche com o Berra, né? Isso. Ela só tentou em Mônaco. Jambera. Classificou. Mas tem uma história em 59 que nós vamos falar daqui a pouco. Uhum. Ela correu na Bélgica, correu em Portugal e na Itália. Em 58 ela tentou em Mônaco de novo e não se classificou. Mas na Bélgica largou na 15ª posição e chegou em 10º, não pontuou, mas entrou para a história, sendo a primeira mulher a correr na Fórmula 1, a primeira piloto a terminar uma prova. E tem um outro problema grave nisso tudo, que infelizmente ela teve que enfrentar, né, Eric? Que é algo que a gente hoje, o Carlos pode também falar bastante, a gente luta, digo nós, do esporte a motor, jornalistas, imprensa, envolvidos, para que... Deixa ela trabalhar? Exatamente, tem isso. Pela igualdade. Exatamente, igualdade. A gente sempre bate na tecla da igualdade. O talento tem que ser mostrado pelo desempenho na pista, não pelo gênero ou por qualquer outro motivo. Logo depois dessa etapa da Bélgica, onde ela largou em 15º, chegou em 10º, ela foi proibida de correr por ser mulher. No Grande Prêmio da França, desse mesmo ano. Exatamente. Prova justo um país onde um dos lemas é Igualité, Fraternité e Liberté. Não, eu acho não. O bacana foi a justificativa, né, do diretor de prova, né? Uma jovem tão bonita como ela não deveria usar nenhum capacete a não ser o secador do cabeleireiro. Aí ela ficou, sabe... E da vida, no mínimo, né? Momento Danica Patrick, né? Se vocês achavam que... tá aí, a precursora de Danica Patrick, aí, ó. E que ela falou que se visse o cara ia pegar de porrada. Deve ter dito um belo afanculo pra ele. Tem um V no começo, mas enfim, vafanculo, mas enfim.
Mandou, né? Mas enfim. Sim. Mas é aquela, né? Mas enfim, italiano à parte, né? Participou de aulas de italiano à parte. Participou de vários. Antes de começar, antes de chegar na Fórmula 1, inclusive. A primeira vitória dela foi uma corrida entre Salerno e Cava de Tirrene, né? Ela pilotando uma Fiat 500. Que nossa, velho. Ela foi a primeira vitória em corrida dela. Aí a Maserati pegou e contratou ela. Venceu, já participou de Time e Endurance, né? Sim. Participou do Grande Prêmio de Nápoles de 1956 pilotando uma Maserati 200. O carrinho, hein? O carrinho. Tem uma outra prova, Eric, que ela correu, que foi uma prova não oficial pela Fórmula 1, que tinham muitas corridas, né, não oficiais. E ela chegou em quinto numa prova na prova da Sicília, no circuito de Syracuse, na Sicília. Isso. Ela foi quinta colocada no ano de 58. Sensacional, né? Nossa. E outro tipo de corrida que ela fazia também, subida de montanha. Sim, foi o que eu falei, Rio Climb. Sim, perdão. Eu só fiz aqui a tradução. E aí, o que aconteceu? Ela acabou abandonando as pistas logo depois da morte dos líderes da equipe Porsche, que foi o Jean Berra, que morreu num acidente dia 1º de agosto de 59. Ele estava da Alemanha. Numa corrida de apoio de carros esportivos pro GP da Alemanha. Não, foi na corrida mesmo. Isso, Foi na corrida. Na corrida, tá certo. Não, atenção. O acidente foi na corrida. Foi na corrida de. Foi numa das preliminares. Tá? Ele ia correr. Ele estava inscrito para correr nessa corrida, no carro número 12, inclusive. Mas acabou morrendo antes. Aí o Von Trips não. Ele e o Von Trips também não retirou por causa disso também. Sim, e a De Philippis também abandonou a prova. Ela iria correr tanto na prova quanto no evento e largou. Depois que ela soube da morte do Berra, ela largou a categoria, deixou, né, se aposentou das pilotagens e largou o esporte a motor por 20 anos, Eric. E depois ela até voltou, assim, ainda continuou fazendo coisa no assim, não propriamente dito, ela entrou no Clube Internacional dos ex-pilotos de Fórmula 1, dos ex-pilotos de Fórmula 1, né? Sendo vice-presidente desse clube em 97. Foi membro fundadora do Clube Maserati em 2004, né? E chegou a ser, inclusive, chegou a presidir esse clube também. E a presença dela inspirou outras quatro moças que vieram a fazer história na Fórmula 1, pelo menos, né? A saber, Desiree, Divina Gálica, Lela Lombardi e Giovanna Matti, né? Sim. Essas, apenas a Lela Lombardi chegou a pontuar aquela corrida de Montjuic, que ela terminou em sexto e levou meio ponto, porque a prova foi interrompida por causa do acidente que teve, né? Sim, mas aí tá, Eric, rapidinho, a Desiree Wilson pode não ter sido muito bem na Fórmula 1, mas na Fórmula Indy ela mandou muito bem, cara, vê só. Já a Divina Gálica e a Giovanna Matti, infelizmente, não tiveram melhor sorte. Eu tô até vendo aqui as outras. A gente podia fazer fazer um compilado dessas 5 que participaram, né? Essas 5 aqui, pelo menos da Fórmula 1, que depois a gente puxa para as outras categorias. Mas é mais uma personagem, né? Que ajuda a incrementar a história do esporte motor, porque quando a gente fala que para outros
para outros, para futebol e vôlei, outros e basquete, você só precisa de uma bola. Vocês veem que elas, mesmo assim, elas se mostram muito mais corajosas do que os rapazes, do que os rapazes que tem a pontinha faltando no último cromossomo, né? Deixa. E detalhe, sobre isso, Eric, no final de 57, o Fangio, quando alcançou o seu pentacampeonato, chegou alguns dias depois, chegou na Maria Tereza e falou assim: menina, vem cá, eu e você, você corre demais, você corre muito risco. Ele fala, e olha de quem ela ouviu isso, né? De um tal de Juan Manuel Fangio, recém alcançado o pentacampeonato mundial. Resumindo, Tá ele aí, quis né? dizer, por entre aspas, que amiguinha, tu é mais macho que muito homem nesse carrinho. Rapaz, Isso ela contou numa entrevista em 2006. 50 anos depois, quase ela revelou esse segredo. Nossa, era bem. E o que tinha de bonita tinha de bota também. Afundava o pé e mandava. Tinha chumbo no pé direito. Tinha chumbo e entrou pra história justamente por causa disso, porque desafiou muito preconceito do seu tempo, como a gente falou agora do próprio Toto Roche, que era o diretor de prova do GP da França, que falou aquela graça lá. Jaz no inferno. Exatamente, esse vai, com certeza. Vamos lá então, vamos para o grande finale do programa? Vamos pro grande finale? O melhor e o pior da semana, o show de horror. Vamos começar os cravos. Nota 0, vai. O pior do fim de semana. É hora da nota 0. Vamos lá, vamos começar os cravos da semana do Nota 0. Teve algum JR ou coisa do tipo? A JR é o Kurt Busch. O que leva alguém a ficar na pista, todo mundo trocando o pneu, e ele não trocou nem 2 pelo menos? Se ele troca só 2, vamos tentar. Não. Aí fez aquela barbeirada com o Denny Hamlin e não contente, ele ainda joga o carro pro meio da pista, acertou o Chase Elliott, podia ter causado um acidente até mais grave. Perdão por discordar, Rodrigo. O JR, considero no caso, o do Ocon com o Max Verstappen. O do Ocon eu botei como 0 e como escroto mesmo. Porque assim, o do Kurt, o que aconteceu? Deixa eu tentar explicar pela minha ótica. O do Kurt, o Hamilton perdeu o controle, veio empurrando ele pro muro, e com isso, para não afetar muito a lateral do carro, ele jogou para cima do Hamilton, assim como ele fez. Ele perdeu o controle, tipo, amiguinho, volta pro seu lado aí. Aí ele perdeu o controle do carro e acabou batendo. Ele tentou, tipo, numa manobra, não digo tão desesperada, mas ainda para tentar se manter na luta pelo campeonato. Sim. E você, querido ouvinte, então, o que acha? Deixa inscrito! Vamos lá então, além do Ocon, vamos lá, Carlos, começa aí o 0. Bom, vamos lá. 0 pro Max Verstappen também, porque, amiguinho, se você vai partir pra pancada, não fica de empurrãozinho. Vai pra cima, senta a bota. Seja homem. Fecha a mão. Isso, meu, seja homem. Fecha a mão e vai, velho. Não vai ficar de empurrãozinho. Não fica coisa de, perdão a palavra, coisa de mariquinha. Ai, vai pra lá. Não faz assim. Ai. Amiguinho, seja homem, cara. Agora, além disso, fora isso, 0 pra Sebastian Vettel também e a Ferrari. Porque, gente, nesse final de semana eles não fizeram nada. O Kimi que salvou o fim de semana da Ferrari, pelo menos com um pódio. Que não adiantou muita coisa, né? A Mercedes fechou o ano, né? A Mercedes fechou o ano, mas o Raikkonen pelo menos... Mas aí que tá, se alguém falar qualquer coisa, o Kimi vai falar assim, amiguinho,
essa culpa eu não carrego, não. Exato. Eu mostrei meu trabalho e é incontestável. Com certeza. Eric? Não, Rodrigo. Não, eu não tenho mais o que falar. Os 3 que eu ia falar, o Carlos citou também. Ocon, Verstappen e o Vettel. Porque na NASCAR não teve... eu não achei que na NASCAR tivesse alguém que levasse 0. Também não. Eu particularmente achei que o Kurt Busch foi meio barbeiro, mas de jeito nenhum ele foi 0. Foi uma tentativa que ele fez e deu errado. Acontece. Mas em um momento ele merece foi mesma coisa o JJ, tentando entrar avançar no Chase. Exatamente. Eu posso mencionar um 0 que eu não mencionei da outra semana? Por gentileza, faça as honras. Antes de eu chamar o 10, a gente pode falar, assim, as pessoas ficam falando, porque 0 pra emissora? Não, 0 pra Globo, sabe por quê? Porque mais uma vez a Rede Globo não transmitiu o título da Fórmula 1 e dessa vez não teve nem futebol no dia. Pois é. Quer dizer, podia ter transmitido a corrida, né? A corrida não interrompeu o resultado dele andando. Não transmitiu porque domingo não teve futebol. E aí, mais uma vez, acho que nem mais que qual ano seguido. Por mais uma vez a Globo não transmitiu. Se eu não me engano, desde 2015. É o quarto ano seguido isso. Não, em 2016 o Rosberg foi campeão em Abu Dhabi. Não, mas o que eu falo é o GP do México. Não, GP do México não. Tô falando assim, o campeonato sendo decidido ou nos Estados Unidos, ou em Austin, ou no México, e a Globo não transmitiu. É isso que eu tô falando. Sim. Sim. Acho que é a segunda vez que isso acontece. Terceira. Em todos esses anos. Não, segunda. Terceira. 2015 o Hamilton fechou em Austin. 2017 e 2018 fechou passado fechou no México e esse ano também fechou no México. Exatamente. Né? Vamos pro 10. Vamos lá. Bora lá. Nota 10. Vamos lá então, nota 10. Vou começar só de zoeira. Cara de cobre do Kimi Matias. Pra aquela presepada. Eu acho não, a cara de cobre. Não, aquela. Melhor. Tipo assim, ele meteu o óculos escuro lá, né? E ficou lá com aquela cara de dana-se, né? Eric. Cara de ué. Eu acho que Não, cara de dana-se. Ele vai meter o pé no que vem. Não, ele vai pra. Vai passar ano que vem, ele tá cagando. Ele vai, eu acho que ele pensa igual eu pensei. Eu fico pé da vida quando o pessoal cita Brasil e já lembra em samba. Apesar de eu adorar samba, adorar carnaval, mas foi ridículo o que fizeram. Rodrigo, aproveita e dá os teus 10 aí. 10 pra Kyle Busch, que soube ser paciente e atacar no momento certo. Vitória incontestável. Chega com força pra prova decisiva em Homestead. E nota 10 pra Red Bull, que fez uma grande prova. Milagre, o Daniel Ricciardo não quebrou até que enfim. Pois é, né, Carlos? Vamos lá. Só uma coisa, Rodrigo. Se você percebeu no fim da reta oposta, no cantinho assim, tinha um trabalho ali meio escondido na encruzilhada. Eu acho que foi o Ricciardo que tocou o satabaque ali. Mas trollagens à parte. Vamos lá. Seguindo. 10 para Kurt Busch pela sua sinceridade com o... Ele se sentiu atrapalhado pelo que aconteceu na punição dele. Ele ficou pé da vida com isso, e até certo ponto com razão, porque só nessa prova que teve essa situação. 10 para Tony Stewart, o dono da equipe também, que chegou nele, amiguinho, calma, não é assim. Menos. Você já foi campeão, eu também já fui, a gente sabe como é em dados momentos, é dose. 10 para Kevin Harvick também, que mesmo com a mutretagem da semana passada, ele lutou até o fim para conseguir a vaga. A situação, em certo ponto, ele estava quase 30 pontos atrás e terminou à frente. E na Fórmula 1, 10 para Charles Leclerc também, que
A gente não falou muito dele, mas ele conseguiu mais alguns pontinhos para Sauber. O menino tem um futuro e muito promissor na Ferrari. Tomara. Sebastian Vettel que não abra o olho. Tomara, com certeza. E o menino vai passar o trator ano que vem. Já imaginou que coisa linda? Gasta um dinheirão com o Alonso, gasta um dinheirão com o Vettel, chega o Leclerc e ganha o campeonato. Nossa. Aí o Vettel vai. O Vettel se rasga. Aí ele se rasga de raiva. Aí nós vamos ter um repeteco do Jet, né? Que todo mundo achava que a McLaren ia investir tudo pro Alonso ser campeão. Aí o novato vem e faz aí o filho do seu Antônio olhou assim, não. Acho que não, hein? Deixa. Eu acho que não. Mas vamos ver, né? Mais alguma coisa? Não. Não? Fechamos? Eu lembro que tinha algumas que esqueci, mas se lembrar depois, enfim, deixa quieto, né? Semana que vem tem mais, né? Então, acho que já deu, né? Vamos encerrar? Encerrando mais uma edição do Bandeirada, edição 262. Semana que vem o Diego Vilela volta a apresentar este programa. Antes para encerrar essa temporada, Rodrigo? Oi? Faltam mais 5. Faltam quantas para Mais 5. Faltam quantas para encerrar? 5? Isso. Então vamos fechar com 267, não é isso? Isso. Beleza. Mas enfim, enquanto a gente não encerra, semana que vem a gente volta com a prova do com a prova do WEC em Shanghai, na China. Vamos ter as provas de 24 Austin, o encerramento da MotoGP em Valência, o encerramento da NASCAR, né? Tanto das 3 categorias, a Monster, a Xfinity e a Truck. Vai ter também o Mundial de Rally em Coffs Harbour, na Austrália. Vai ter o WTCR. Encerramento do Rally. Não. Encerramento do WTCR também. Vai ser o encerramento lá na Austrália? Uhum. Rally da Austrália? É o encerramento do Mundial de Rally? Isso. O Turismo Carreteira em Oman, o Endurance Brasil em Tarumã e o WTCR que vai ser em Macau. Vai ser a de Macau já? É isso? Vai ser em Macau. Com a prova da Fórmula... Legal! Com a prova da Fórmula 3 também, que tem lá, as outras todas? Tudo. Isso aí. Vai ser sensacional. Vai, né? Vai. Então aproveita, Rodrigo, e dá... Exatamente, Eric. Abraço pra você, abraço pro Carlos, abraço pros ouvintes. Semana que vem a gente tá de volta e a partir da semana que vem a gente começa a retrospectiva. Só que semana que vem vai ser uma perspectiva, porque nós vamos falar da Fórmula E, o que esperar da temporada 2018/2019, que aliás é mais 2019, né? Porque só tem uma prova esse ano, o que é ridículo, mas tudo bem. Daqui a pouco eles acertam. Um dia eles acertam, um dia eles aprendem. Mas os últimos programas a gente vai fazer a nossa retrospectiva da temporada 2018. Quanto a isso, grande abraço, ouvintes. Semana que vem a gente tá de volta. Beleza, então, o Carlos, vambora também. Bora então. Pessoas que nos ouvem, seja nas plataformas, nas rádios, no trânsito congestionado, na fila de banco, etc. e afins. Mais uma vez, em nome de nós três, o nosso muito obrigado e aguardamos por vocês semana que vem. Forte abraço. Beleza, e bom, a gente vai encerrando essa edição do Bandeirada com mais um momento nerd deixa autista que vos fala, né? O segundo tema de abertura de Kamen Rider Blade Elements. E semana que vem o Rodrigo volta apresentando e eu vou nos comentários. E acompanhe também a Copa Intermundial e todos os nossos projetos. Semana que vem temos aí. Bandeirada.